Fala galera, tudo bom? Eu sou o Wagner Fusca e estou aqui para falar com vocês sobre agilidade é para desenvolvedores? Essa é uma pergunta aí que a gente vai tentar responder em nesse trabalho aí na Semana da Agilidade. Bom, o que aconteceu? Por que desse material? Eu comecei a participar de alguns eventos em 2017, comecei a conversar com várias pessoas, ver o conteúdo desses eventos e comecei a perceber que, poxa, está faltando conteúdo técnico, está faltando pessoas técnicas, desenvolvedores aqui dentro desses eventos. E aí eu fiquei muito com essa percepção de os desenvolvedores estão desacreditando na agilidade ou não querem se engajar com a agilidade. Mas, poxa, eu não sou alguém de renome para sair falando essa é a percepção e é uma palavra quase divina. Não, eu pensei assim, poxa, eu acho isso, mas será que realmente é isso? Então vamos fazer um estudo sobre isso e eu vou apresentar esse estudo aqui para vocês. O estudo é dividido em duas frentes. Eu fui atrás de dados de eventos para saber se realmente o pessoal tem conteúdo técnico ou está participando de eventos. Perguntei para os desenvolvedores o que eles acham sobre agilidade e também tem um terceiro item aí que eu pesquisei o que eles sabem sobre material sobre agilidade. E todo esse material aí, todos esses dados estão no meu blog, medium.com/wagnerfusca. Você pode conferir lá em detalhes, tá? Eu vou passar aqui os principais pontos, então vamos lá, eu conto com a sua ajuda e colaboração, que vai ser bem legal esse conjunto de essa palestra toda aí, esse compartilhar de dados e a experiência que eu encontrei. Uma orientação sobre a primeira frente, sobre eventos, tá? Eu vou apresentar os dados aqui de maneira compilada, mas todos estão disponíveis na internet, tá? Então, nenhum dado foi o Fusca que criou, não. Foram dados que você pode pesquisar na internet ou os organizadores dos eventos me mandaram. E esse estudo aqui, esse slide, esse estudo de caso, não é acadêmico, então eu não esgotei todas as possibilidades de pesquisa, mas a gente conseguiu tirar muitos dados interessantes. Então, vamos lá. Qual o cenário que eu pesquisei? Dentro do agilidade.org, os dados estão públicos. Agile Brasil, você tem os dados do site de submissões, você pode pesquisar ali um conteúdo, também é público. Também o pessoal, os organizadores, o Celso, a Cessi, o Hugo, o Juliano, trocando conversa com o pessoal, todos me ajudaram de alguma maneira. Obrigado, galera. Falando com o Jaguar no Caipira Ágil, a gente descobriu que não temos muitos dados, então não foi possível usar dados do Caipira Ágil. Você conseguir dados do Agile Trends e também os dados do TDC. A ideia do TDC eu queria saber quem são os participantes do evento da trilha ágil, mas isso não foi possível, mas eu consegui pegar outros dados do TDC. Pois bem, agilidade.org. Em outubro de 2017 eu fiquei monitorando os canais, vendo quem entrou, quem saiu, quantas mensagens trocadas, e aí você vai ver que canais como apresentação, Scrum, Kanban, você tem muita gente lá dentro, muita gente entrando, pouca gente saindo e muita troca de informação. Já em canais como Code e Extreme Programming, XP, você vê pouquíssima movimentação. Chega ao ponto do canal Code ter só 59 pessoas em outubro, ninguém falar, ninguém entrar, ninguém sair. Poxa, estranho, quase um canal sem vida. O Extreme Programming também segue uma mesma linha, só que em outubro houve bastante conversa, 23 conversas, 4 ingressos e 2 saídas. Sendo que num total, em outubro, ou melhor, no dia 5/11, a gente tinha 3.302 pessoas no Slack da Agilidade. Então você vê pouco engajamento de desenvolvedores dentro da agilidade.org. Motivo, talvez eles não conhecem, talvez eles estão em outros Slack, e a gente pode fazer um grande trabalho de propagação de conhecimento aí. No evento TDC, você vai ver que teve muito... eu fiz um gráfico, peguei quantidade de palestras técnicas que foram selecionadas dentro da trilha ágil, não via a trilha ágil coach. E peguei as 3 cidades, Florianópolis, São Paulo e Porto Alegre. Então você vai ver que em São Paulo, nos anos de 2014 e 2015, não houve nada de trilha técnica. Lá em Florianópolis teve 3 em 2014, por isso que o gráfico está lá em cima, o gráfico em azul. Mas você vai ver que sempre tem um cuidado dos coordenadores em ter pelo menos 1 ou 2 temas técnicos. Isso é muito bom, parabéns aos coordenadores que estão cuidando disso aí com muito carinho. Então você vê que tem conteúdo técnico sendo propagado no TDC. E aqui tem os dados de maneira bruta aqui, que você vai poder conferir. Tudo isso está disponível no site do TDC. Então lá pelo TDC você vê que o coordenador, ele cuida muito bem de ter um conteúdo técnico. Mas será que os desenvolvedores estão participando dessa trilha? Isso eu não consegui comprovar. Já na Agile Brasil, indo no site de submissões, você vai encontrar dados de 2014, 15, 16, 17, até antes de 2014, mas eu prefiro pegar de 2014 até 2017.
Você vai ver que em 2014, ali, esse gráfico em vermelho, você vai ver que 24% das submissões, não das palestras aprovadas, eram de conteúdo técnico. Em 2015 caiu um pouquinho para 22%, daí você vai conferir que em 2016 a trilha se chamou Software em Funcionamento Mais do que Documentação Abrangente, caiu para 17%, e em 2017 caiu para 10%, está aqui em roxinho, se chama Mão no Código. Puxa, olha só, o que a gente vai ver com isso? A gente vai ver que um gráfico, aqui ó, uma decadência de submissões de temas técnicos. Isso é um sinal de alerta para todos nós. Pô, a gente precisa melhorar, ter mais conteúdo técnico. Não consegui, não fui atrás para saber como que foram as aprovações de cada trilha, mas a gente tem uma queda do conteúdo, uma queda de produção desse material. Puxa, é um ponto de atenção para todos nós, hein? Então, aqui, agora os gráficos do Ágil Brasil 2017, você vai ver que o objetivo aqui era identificar quem são os desenvolvedores, a porcentagem. A gente acabou não encontrando. Por quê? Ou eles estão nesse azulzinho claro dos não informados, 36%, ou eles estão no analista, em verde. E aí a gente não sabe quantos desenvolvedores estão dentro do Ágil Brasil. Isso é um ponto de atenção. A coordenação também ficou surpresa com essa informação aí. E, pô, um ponto para a gente melhorar. E vamos que vamos, que a gente precisa saber mais informações. No Agile Trends, finalmente eu consigo identificar que 16% do evento é composto por desenvolvedores. E aí você vai ver que uma grande massa aí de gestores, coordenadores, líderes de equipe, Agile Coaches, Scrum Masters estão no evento, 50 e poucos por cento, somando gestores e Agile Coaches, vai dar 52%. É muita gente. E não tem problema ser isso. O problema é que os desenvolvedores não estão indo. Então, e tem conteúdo DevOps para eles. Não adianta nada a gente falar de DevOps para quem talvez vai estar num ambiente mais de gestão, de facilitação, de mudança de comportamento, de cultura. Poxa, cadê os desenvolvedores? Tem conteúdo, vamos lá, gente, vamos participar. Esse é o objetivo dessa palestra. O que eu tenho percebido com tudo isso? Muito disso se deve a alguma questão que eu percebi em conversas, na comunidade, em conversas nos eventos, que foi mais ou menos o seguinte: essa imagem vai representar de uma maneira bem interessante. A gente tem esse gráfico aí que diz um pouco sobre agilidade, que talvez você começaria com Extreme Programming, que seria o Core, depois uma camada superior seria o Scrum, depois uma camada superior seria o Ágil, o Kanban vai estar entre o Scrum e o Agile, e aí o supra-sumo de tudo seria o Lean. Não é o melhor dos gráficos, tá? Mas pelo menos ele vai exemplificar o que eu quero dizer. O que eu tenho percebido muito é que a galera adotou um framework, e eu vou usar o Scrum como exemplo, poderia ser qualquer outro, e esqueceu muito do XP. E o Extreme Programming tem práticas, tem valores, princípios muito legais e que você empodera os desenvolvedores e deixam realmente eles se tornarem ágeis, seguindo todo o manifesto. E eu trago aqui essa informação. Gente, será que você não fez isso? Será que na sua empresa você não está adotando um conjunto de práticas, um framework, vários arcabouços e está trabalhando assim, pô, vamos colocar a gestão, colocar uma sequência de entrega de tarefas e está virando uma sequência de entrega de tarefas somente? Você não está mudando os valores, o comportamento do time, dos desenvolvedores? E aí fica a minha dica: pô, será que não aconteceu isso? Será que não vale a pena você dar uma olhadinha em Extreme Programming? A gente tem poucas empresas usando Extreme Programming puro, mas por que não usar Scrum e Extreme Programming? A gente fala muito do Scrumban, mas cara, comece a pensar em Scrumban e o XP. Se você não empoderar seu time de desenvolvedores, muita da agilidade você não vai conseguir crescer. E a gente já fica falando de escala, de ágil, mas a gente não está trabalhando o core. E esse core, na minha percepção, é o Extreme Programming, são os desenvolvedores. E lembrando, valores do XP: feedback, comunicação, simplicidade, coragem e respeito. Cara, os desenvolvedores precisam ter muito feedback, muita troca de informação com o cliente, dentro do cliente, comunicação com o cliente, comunicação entre eles. Tem que fazer o simples, a arte de maximizar o trabalho que não precisa ser feito. Coragem, o desenvolvedor precisa trabalhar muito essa coragem de trabalhar em par, de trabalhar com teste unitário, de fazer uma integração contínua, de não ter medo de virar uma versão, e o respeito por tudo. E aqui tem um conjunto de práticas do XP, eu não vou entrar em cada detalhe, mas se você nunca ouviu falar isso, fica um desafio para você conhecer.
Lembrando ali, desenvolvimento orientado a teste, refatoração e design simples, coisas básicas que você pode começar amanhã. Depois de você assistir essa palestra, você pode começar já no outro dia. Deixe os desenvolvedores fazer desenvolvimento orientado a teste, refatorem. Você precisa melhorar o que você tem hoje. Então, são um conjunto de práticas do XP e tem material na internet para você ler sobre isso. Tem livros bons que você vai ver no final daqui da palestra. Tá? E aí, bom, fechei esse ciclo. O que eu identifiquei? Muita gente tem adotado princípios de gestão, de frameworks, mas os desenvolvedores estão ficando sem espaço. A gente talvez pulou uma etapa. Mas e aí, será que os desenvolvedores gostam de agilidade ou eles estão esquecidos? Porque pelos eventos eu estou entendendo que eles não estão participando, não estão engajados, então minha percepção estava certa. E aí eu fui perguntar para os desenvolvedores. E coisas que eu quis validar. Então os objetivos eram validar. Todas as perguntas que eu fiz, elas têm uma validação, uma correlação com o Manifesto Ágil e princípios ágeis. Okay? Uma outra coisa importante, o objetivo era validar o comportamento dos desenvolvedores com o que se espera de um profissional. Tá? Então vocês vão ver uma pergunta, por exemplo, de estimativa. Um programador profissional espera que ele tenha habilidades de estimativa bem apuradas. E aí eu fui perguntando essas coisas. E também a ideia era verificar se os desenvolvedores conhecem materiais para saber o que pode melhorar. Porque a gente vê muito livro de Lean, de Scrum, de várias coisas, mas será que eles conhecem material sobre desenvolvimento ágil? E aí vocês vão ver o resultado no final da pesquisa aqui. O grande público foi de Maringá, cidade onde eu moro, tá? Mais de 53%. Um outro segundo grupo aí foi o Paraná, tirando Maringá, então todas as cidades do Paraná aí que responderam que não eram de Maringá, quase 27%. E São Paulo teve uma grande participação em quase 13%. E teve vários outros estados. Lembrando que essa pesquisa ainda está aberta e vai continuar aberta, eu gostaria que você respondesse. E você compartilhasse com o seu time de desenvolvedores. Talvez você está assistindo, mas você não está desenvolvendo. Compartilhe com o seu time. Eu gostaria que mais dados, mais estados pudessem aparecer nesse gráfico. E todos esses dados vão estar públicos sempre, tá? O objetivo final dessa pesquisa é ter um site onde a gente consiga fazer filtros aí e consiga ver os dados dessa pesquisa. Aqui estão as cidades, tá? Vale a pena dizer uma coisinha aí, quantos responderam a pesquisa. Então você vai ver que 167 pessoas responderam, 21 de São Paulo, 44 do Paraná e 89 de Maringá, são os 3 grandes grupos, mas eu estou vendo todos, tá? Mas só para você saber quem são as pessoas que responderam, de que maneira, né? Uma outra coisa importante, esse gráfico vai mostrar aí para você qual que foi o grupo atendido. Então, na pesquisa de satisfação, nessa pesquisa, eu coloquei 3 perguntas. Qual que era a sua função? Se você fazia ou não, se você desenvolvia, se você já foi desenvolvedor ou se nunca desenvolveu. Aí eu filtrei e deixei para essa apresentação de dados somente as pessoas que já desenvolveram ou são desenvolvedoras. E aí, fazendo esse filtro, a gente vê que a grande maioria já tem 4 ou mais anos de experiência na função. E isso é muito legal. Então você vê que já não é uma galera que está na faculdade, já saiu da faculdade, já trabalha um tempo no mercado de trabalho. Espera-se que esse pessoal tenha um pouco mais de bagagem de conhecimento. Então não é um pessoal amador, é um pessoal que está para mais profissional. Então quase 90%, mais de 90% é de 4 ou mais anos de experiência. E aqui a gente tem um gráficozinho para saber de onde vêm os respondentes. Quase 9% agilidade.org, quando eu compartilhei o link lá. 13% do Dev Paraná, que é um Slack aqui no estado do Paraná. Se você não conhece, fica o desafio de conhecer e entrar, devparaná.slack.com, se eu não me enganar, acho que é esse o endereço. E uma grande maioria vem de outras maneiras, ou seja, alguém pegou o link nesses 2 canais e compartilhou. Muito legal, obrigado gente por ter feito isso, ajudou bastante na pesquisa. Então vamos aos dados. Primeira pergunta, quando eu escuto sobre agilidade, o que eu acho? Olha só, a grande maioria acha que a agilidade é muito legal e funciona. E aí o que aconteceu? Aquela minha primeira percepção foi quebrada. Os desenvolvedores acham que a agilidade é muito bom e funciona, só que eles não estão participando dos eventos, eles não estão sendo envolvidos. E essa é uma primeira conclusão que eu tiro. Puxa, a galera gosta, mas não é envolvida. E por não estar envolvida e não buscar conhecimento, eles fazem uma série de práticas que vai contra o Manifesto Ágil. Às vezes por não conhecer, por não ter um trabalho de orientação, de coach, ou por não estar envolvido nos eventos.
Porque eu creio que no Agile Brasil, mesmo que tiver 10% de submissões, tem gente boa falando sobre codificação e falando coisa boa. Então, é uma mescla de informações que eu cheguei nesse trabalho. Então, ó, 77% eu acho que é muito legal e funciona. A outra pergunta que eu fiz é: qual o cenário que eu prefiro? A ideia era validar um princípio ágil que quer dizer aceitar mudanças de requisitos mesmo no fim do desenvolvimento. E validar também os valores do XP que é a coragem e feedback. Você vai ver que a grande maioria gosta de requisitos ali em azul, bem definidos, mas sabe que eles vão sofrer mudanças. Mas me assusta ver que quase 18% ali em vermelho preferem requisitos do início ao fim e que não mudem. E quando eu olho isso, eu vejo que isso é uma camada de waterfall. Então você vê muita gente ainda preferindo trabalhar em waterfall. Falta coragem para os desenvolvedores em mudar, em saber que os requisitos vão mudar e você vai ter que se comunicar muito com o cliente. Uma outra pergunta: você costuma participar de reunião diária? E a ideia era validar o princípio de o método mais eficaz e eficiente de transmitir informação para e por dentro de um time de desenvolvimento é através de uma conversa cara a cara, um stand-up meeting. Então, essa é a ideia de validar. A grande maioria fala que sim, eles fazem e ajudam a entregar as tarefas. Só que você tem 30% que não fazem nada. Cara, isso é um problema. Como é que você vai andar alinhado com a expectativa do negócio se você não se comunica? Ou você não compartilha o que você está fazendo com o seu time? Puxa, você vai criando ilhas de conhecimento e isso é um problema. Quanto à programação em par, o que você acha? Queria validar a prática do XP, que vai falar sobre pareamento, e validar também a coragem, porque se você estar do lado de alguém programando, você tem que ter coragem, você tem que saber lidar com isso. E uma coisa que eu vejo, legal, a grande maioria acha que é legal, beleza? Quase 80% ali, mais de 80%. Só que o que eu acho interessante é olhar esse gráfico em azul. É legal, mas não aplica. Por que será que não aplica? Talvez é porque a gente, talvez como líder de time, não tem dado espaço. Então fica aí a sugestão para você que lidera um time aí, deixe os desenvolvedores trabalhar um pouquinho em programação em par. Na verdade, primeiro, entenda o que é programação em par, porque muitos têm medo de, agora são 2 desenvolvedores fazendo uma tarefa, então vai aumentar o custo. Calma, gente, não é bem isso. Se você aplicar errado, vai fazer isso, tá? Mas olha que oportunidade legal que a gente tem nesse gráfico azul ali, que a gente pode ampliar essa prática do XP e você vai ter muitos benefícios, tá? E aí a gente poderia ficar falando de programação pareada, mas não é o foco. Quem sabe uma próxima a gente fala aí sobre isso. E aí eu fui com uma outra pergunta: o termo dívida técnica é comum para você? E eu pergunto para você que está me ouvindo: você conhece o termo dívida técnica? Talvez você conheça como débito técnico, e isso está errado, tá? Mas você cairia no conceito no gráfico verde. A palavra correta é dívida técnica. Afinal, dívida técnica é toda decisão que você faz de maneira consciente e que escolhe uma má prática, mas que o código funciona, não é bug. Então, assim, isso é dívida. Um dia você tem que pagar e arrumar isso, tá? Mas me assusta olhar, quase 34% nunca ouviram falar, sendo que é um grupo de desenvolvedores ou ex-desenvolvedores com 4 ou mais anos de experiência. Eles não conhecem boas práticas de código. Meu Deus, complicado. Como você vai fazer refatoração nisso? Se você nem conhece o que é dívida técnica e nem como medir e nem como você refatorar um código. Ou o que precisa refatorar, né? Porque você acha que está produzindo tudo código bom, mas de repente não está tão bom assim, né? Está bem mais ou menos. Como você prefere trabalhar? Aí o princípio validado: pessoas relacionadas a negócios, desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente durante todo o curso do projeto. Olha só que doido. Em 62% dos casos, eles preferem com interação moderada com o cliente. Mas a gente vê que o princípio diz que é relacionado a negócios e diariamente, não moderado. Olha que oportunidade a gente tem que melhorar aqui. A gente quer ser ágil, mas a gente não quer ficar trabalhando com o cliente, a gente acha que ele atrapalha muita gente. Olha que pensamento errado, hein? Manter o software simples é uma tarefa fácil, e aí validando o princípio da simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feita. A grande maioria diz que não é fácil manter o software simples. Referente a teste automatizado, eu queria validar 2 princípios: a contínua atenção à excelência técnica e ao bom design aumenta a agilidade. E o outro princípio: as melhores arquiteturas
requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis. A grande maioria acha que teste automatizado é importante, mas 42% não aplica. É muito doido olhar isso. É importante, mas eu não aplico. A gente poderia ficar falando o porquê disso. Pode ser porque não há espaço, não há tempo na sprint, não há uma cultura sobre isso, não há uma prática do XP sobre isso. E não há, talvez, uma cobrança, talvez. Eu não sei. Na verdade, não poderia ter cobrança, porque deveria ser natural fazer isso. Mas me assusta você olhar assim, 97 acha importante, mas só 57 aplicam. Fica um pouco complicado isso, né? Gosto de expor meu código-fonte para revisão ou num versionador como o GitHub, aí validando o princípio da coragem e a prática do XP de propriedade coletiva. Você vai ver que, sim, a grande maioria gosta, mas você vê que 17, 18% não gosta de expor código-fonte ou ter que revisar código. Poxa, capaz, todo código é propriedade coletiva, não é só seu. Estimar é uma tarefa que eu gosto de fazer, e aí eu estou indo para os comportamentos, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre estimativa, leia o livro O Codificador Limpo, capítulo 10. A grande maioria disse aqui que não gosta de estimar. Por que será? Olha, você fica tentando fazer reunião de estimativa, perdendo tempo. Será que é a melhor prática? Será que você não podia experimentar, talvez, estimativa por tamanho de camisa, ou olhar o fluxo somente? Pensa aí, tem outras maneiras de você pensar em estimativa ou no estimates. É um assunto legal para a gente estudar e talvez aplicar aqui com os desenvolvedores. Sei dizer não quando precisa dizer não? A grande maioria diz que, beleza, ali em vermelho, sim, sei dizer não. Mas se você quiser ler um pouco mais sobre como dizer não, codificador limpo. Aqui é aquela ideia do programador que pega tudo para fazer e não consegue dizer não. E sei dizer sim quando precisa dizer sim, 91% sabem aceitar demandas, isso é bom. Está ali no codificador limpo, nesse livro, capítulo 3. Agora um tema bem polêmico, né? Essa frase aqui, desenvolvedor deve treinar, praticar em casa e não no trabalho. Você concorda com essa frase? E eu pergunto para você, ouvinte, você concorda? Para você entender o que eu vou falar, está nesse livro, Codificador Limpo, capítulo 6. A grande maioria diz que não concorda e 39% diz que concorda. E eu vou te dizer que um programador deveria treinar e experimentar coisas novas em casa, não no trabalho. O seu trabalho não é um ambiente onde você pode fazer laboratório. O seu trabalho é algo importante, onde você está trabalhando com um lucro, com valores, com coisas muito importantes. Você não é um ambiente acadêmico que você pode fazer experimentação. Você deveria fazer em casa. Alguns vão falar assim, poxa, Fusca, mas e se eu precisar fazer algo para o meu trabalho? Cara, mas mesmo assim, você vai fazer um tempinho dentro do seu trabalho, mas não o tempo total de 8 horas de expediente. Boa parte das coisas você vai correr em casa. Fazendo uma analogia, a gente poderia falar o seguinte, um músico de uma orquestra ou de uma grande banda de rock, ele ensaia muitas vezes em casa, para quando ele chegar no palco, ele toca e ele arrebenta. O palco de um programador é empresa, e treinar é em casa. Então, fica a ideia aí que a gente tem muito desenvolvedor mal acostumado aí, que quer fazer tudo no trabalho, não é função dele treinar em casa. E aí, agora vamos para livros. Puxa, será que você conhece materiais que possam ajudar você, desenvolvedor, ou você que é líder de time aí, poderia indicar material para o seu grupo de desenvolvedores? Vamos lá. Eu perguntei sobre um conjunto de livros, aí são 2 slides, tá? 63% disseram que leram algum dos livros, tá? E aí você vai ver que cada um tem uma porcentagemzinha. Desses 63% que leram algum livro, a grande maioria leu um livro chamado Código Limpo. Só um parênteses aqui, cara, 37% nunca leram nada sobre desenvolvimento ágil. É preocupante alguém que trabalha mais de 4 anos com desenvolvimento e não leu algo sobre como melhorar o seu próprio trabalho. É um sinal muito, não é nem amarelo, é vermelhão. E aí fica um trabalho aqui de divulgação desse material. Código Limpo, livro do Robert C. Martin, muito bom, um livro que vai falar sobre como você, desenvolvedor, programa de forma limpa, correta, ágil. E do lado tem o Codificador Limpo, também do Robert C. Martin. O Codificador Limpo fala de comportamento e o Código Limpo fala de práticas, boas práticas do desenvolvimento. Logo em seguida tem um livro, Trabalho Eficaz com Código Legado, também da série do Robert C. Martin, do Uncle Bob, mas é do Michael Fitters. Cara, livro bom, interessante. Será que você trabalha com código legado? Tá aqui, uma maneira boa de você ler e começar a aprender como trabalhar de maneira eficaz. O programador pragmático teve 19%,
e aqui ele conta uma jornada do aprendiz a mestre. Livros como Extreme Programming do Kent Beck, 23%, Extreme Programming do Vinícius Teles, 6%, 5%, né, capinha vermelha, e o Refactoring aqui o livro do Martin Fowler, 18%. Então são livros aí que você poderia ter na sua biblioteca e ler eles com frequência. Livro como TDD do Kent Beck, 30% leram, quase 31%. O livro de padrões de projeto do Gang 4, 34%. O livro DDD do Eric Evans, 20%. O livro de artesão de softwares, 3.1, esse realmente está em inglês. Esse e o Clean Architecture estão em inglês, todos os outros estão em português, tá? E é interessante, esse livro saiu agora há poucos meses, aí, em setembro de 2017, e já quase 8% já leram ele, muito bom. E tem material, gente. Poxa, a gente não tem sido bons desenvolvedores e não tem visto esses materiais, fica aí o ponto de atenção. E já encerrando a palestra aqui, ó, e o que você pode fazer com tudo isso? Depois que você ouviu tudo isso, aqui são as minhas percepções, tá? Quando um ex-desenvolvedor fala para agilidade, um ex-desenvolvedor está falando de agilidade, parece que os outros desenvolvedores se enxergam melhor. Parece que gera aquela empatia. Eu tenho percebido muito isso onde eu trabalho. Eu fui um desenvolvedor durante muito tempo, hoje estou trabalhando como facilitador Agile Coach. Cara, é muito fácil eu entrar nos times, porque eles sabem que eu fui desenvolvedor, eu conheço a dor deles. Cara, eu tenho percebido que o Extreme Programming é muito bom e talvez poderia tirar o meu Scrum, porque boas práticas para algum time poderiam ser potencializadas, não precisaria nem de Scrum. Seria uma cultura dentro ágil usando XP. Uma coisa que eu tenho percebido, a pesquisa me surpreendeu e hoje eu consigo enxergar muita coisa do que precisa ser feito aqui no meu time e na minha cidade, Maringá. Eu comecei a perceber que se eu envolver os desenvolvedores na agilidade, tudo vai ficar muito melhor. Então, na retrospectiva, fazer a retrospectiva, criar dojo, deixar o tempo que eles precisam para criar um mundo DevOps, de integração contínua, não eu só dou o caminho. E eles pagarem também as dívidas técnicas, afinal eles sabem que eles fizeram coisas erradas, ou eles não sabiam, mas eles podem de maneira gradativa ir pagando essas dívidas. Outra coisa que eu tenho percebido, proporcione um ambiente em que eles possam ser bons desenvolvedores, incentive eles a ler livros, facilite uma série de coisas, eles podem ser melhores, não precisa ser só o modelo de gestão melhor, mas eles podem ser melhores. Facilite eles criarem uma definição de pronto e que eles se comprometam com aquilo. Ok? Então junte eles, façam eles criar uma definição de pronto, eles vão se engajar, eles vão fazer o teste unitário, o code review, isso aconteceu aqui comigo. Quando a gente falava faz teste unitário, não faziam. A gente chegou, fez uma reunião, falou, vou fazer uma definição de pronto. E aí cada um colocou um item de colocar no teste unitário, todo mundo se comprometeu a fazer teste unitário. Leia com eles o código limpo. Compre esse livro e você vai ajudá-los a ler. Faça reuniões, tipo assim, eles leem em casa e você marca uma reunião de meia hora de compartilhar coisas que acharam legal ou não. E quando você lê o codificador limpo, você poderia fazer um trabalho de mentoria, de coach com eles, porque é comportamento, é bem individual. E uma outra coisa que eu tenho aprendido aí, mais do que você comprar livros de fundamento, né, livros de, por exemplo, Java, tal, compre livros de fundamentos. Esses livros que eu passei, eles não se desatualizam. O livro do Kent Beck, eu acho que é de 2001, 2002, e até hoje é muito útil. Então fica a dica aí desse material aí para você. São dicas e sugestões aí que eu tenho percebido. E fechando minha palestra aqui, ó, minha percepção. Agilidades é para desenvolvedores? Sim, mas estão faltando pontes. E aí a ponte pode ser eu, você, gestor, como líder de time. Quem são essas pontes? Fica a minha sugestão. A pesquisa está aqui, ó, bit.ly/pesquisa Fusca, você pode responder lá. E todo o material está disponível aí no meu blog medium.com/Wagner Fusca, tem meu LinkedIn aqui, meu e-mail e meu Twitter, @tiofusca. Eu fico aberto às dúvidas, sugestões e gostaria muito de ouvir o que você achou dessa palestra. E muito obrigado, gente. Sucesso a todos aí e valeu aí por ter participado mais uma semana aí de agilidade. Foi muito legal. Sucesso, aguardo o contato de vocês aí e siga lá o blogzinho que eu estou colocando bastante material sobre desenvolvimento ágil, desenvolvedores ágeis. A gente precisa falar mais disso, viu? Valeu, gente. Um abraço.